Fala pessoal, hoje a gente vai estudar o Acordo de Não Persecução Penal, conhecido como ANPP. Esse instituto ele foi incrementado pelo pacote anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, que incluiu ali no Código de Processo Penal o artigo 28A. Esse artigo ele traz alguns requisitos, também ele é composto ali de vários incisos e parágrafos. Nós iremos ver aqui alguns desses requisitos para que o Ministério Público ofereça esse ANPP e também a atual jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. Pois bem, vamos para a questão básica, né? É cabível o ANPP desde que o crime possua uma pena mínima inferior a 4 anos. O réu também, para que ele seja beneficiado por esse instituto, ele tem que confessar de forma circunstancial a prática do delito. E o crime cometido por ele não pode ser com violência ou grave ameaça. O acusado preenchendo os requisitos, o Ministério Público propondo esse ANPP, isso será encaminhado para o juiz para que ele marque uma audiência de homologação e aí nessa audiência ele vai confirmar que a confissão do acusado foi de uma forma espontânea, de forma voluntária, isso sempre na presença do seu defensor, tanto na primeira fase em que o Ministério Público propôs o acordo de não persecução, quanto essa também audiência homologatória. Uma vez homologado, caberá ao juiz da execução, então, executar ali as condições que foram propostas pelo Ministério Público, né? Então, alguns questionamentos aqui que a jurisprudência já trabalhou, né? Então, é o seguinte, a lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. O primeiro questionamento que se colocou foi o seguinte: seria cabível para fatos pretéritos, ou seja, para aqueles fatos cometidos antes desta data, do dia 23 de janeiro de 2020? Então, a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, bem como os tribunais em todo o país, eles são uníssonos no sentido de que cabe sim, uma vez que essa norma é uma norma híbrida, ou seja, ela traz temas de caráter penal, ou seja, o direito material, como também processual. Então ela deve retroagir para beneficiar o acusado. Um outro questionamento que foi trazido aqui, que a jurisprudência precisou trabalhar em cima dela, é o seguinte: aqueles processos que estão em curso, já estavam em curso no dia 23 de janeiro de 2020, ou seja, o juiz já recebeu a denúncia, é cabível o ANPP, a proposta pelo Ministério Público? Muito bem, o STJ quanto o STF sedimentaram essa questão no sentido de que só é cabível o oferecimento do ANPP naqueles fatos, naqueles casos, naqueles processos em que não houve ainda o recebimento da denúncia. Então, se uma ação penal ela já está transcorrendo, houve o recebimento, já está em fase de instrução, por exemplo, então nesses casos não cabe o ANPP. Um outro questionamento que a jurisprudência também se debateu é o seguinte: é um direito subjetivo do acusado em relação ao acordo de não persecução penal? Vejam bem, uma vez preenchidos os requisitos, cabe ao Ministério Público a análise da proposta. Então, vamos imaginar que o Ministério Público, ao analisar os requisitos de uma questão formal, ele entende que cabe o ANPP. Porém, se ele entender que o acordo ele não é suficiente para prevenir ou reprimir o crime, ele vai ali negar de uma forma fundamentada a proposta de acordo de não persecução penal. Então, entendemos o seguinte: não é direito subjetivo do acusado. Esse direito, em verdade, é um direito a que o Ministério Público se manifeste de uma forma contrária ou favorável ao acordo de não persecução penal. Ou seja, não necessariamente o Ministério Público, preenchidos os requisitos, ele vai propor o acordo de não persecução penal. Ele pode negar esse acordo, porém ele vai fundamentar isso no oferecimento da denúncia, fazendo isso por cota ou na própria denúncia ele justifica o não oferecimento do acordo de não persecução penal.